Olha, gente, a gente vai continuar falando aqui no Morning Show das eleições de 2022, mas agora do ponto de vista das redes sociais. A disseminação de notícias falsas é uma grande preocupação de usuários e das plataformas. O Twitter, por exemplo, lançou recentemente no Brasil o botão anti-fake. Ainda em fase de testes, mas alguns especialistas veem a ferramenta com ressalvas, né, Paulinha? Pois é, e foi uma pressão de alguns usuários também, né, do Twitter, pedindo por essa possibilidade de denunciar desinformação. E aí, mais ligada à questão da pandemia. Então, houve até uma hashtag, uma movimentação de alguns influenciadores em relação a isso, uma pressão à plataforma que começou esses testes agora no Brasil, no dia 17, não só no Brasil, mas também na Espanha, nas Filipinas. Tem alguns outros países que já têm essa ferramenta desde 2021, então eles estão aí tentando descobrir a melhor forma de implementar. Mas o maior desafio que eles já reconhecem é a questão do ano eleitoral, né? Não seria agora a melhor hora para ficar testando coisas por aqui, porque a gente sabe que o período eleitoral é, de fato, momento, né? mais sensível, exatamente por essa questão até da campanha que acontece nas redes sociais. Então, o que acontece? Está todo mundo questionando isso. Como seria feito? Mesmo em teste, qual que é a ideia? Por onde que passam as denúncias? É denúncia em massa? É robô? É pessoa? Quem define o que é desinformação, né? Então, essas perguntas que a gente sempre traz aqui no Morning Show e que continuam, de certa forma, sem resposta, né? Então, falta transparência, que é uma coisa que todo mundo cobra de todas as redes sociais. Até a Folha foi conversar com alguns especialistas em direito eleitoral, nessa questão do digital, e muitos deles acreditam mesmo que esse botão para denúncia de desinformação pode mesmo ser complicado para as eleições. Aumenta aí os riscos de ações orquestradas com o objetivo de derrubar o post de um ou de outro, né? Então, por exemplo, Paulo é um candidato, ele junta ali o bololô dele para denunciar o post de Vinícius. E aí, aquele post, quem que vai julgar se está desinformando ou se não está? Então, aí seria um dos pontos. E aí teve até uma fala aqui do André Damiani, que é um especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, que ele falou o seguinte, olha, mesmo sendo otimistas, é inevitável pensar que a atualização pode vir a se tornar perigosa ferramenta ativista para a prática de crime contra a liberdade, utilizando-a para ataques massificados. O Twitter até respondeu essa matéria da Folha e deu aí alguns pontos. Ele falou que um dos critérios não vai ser a questão do número de denúncias. Então, é que esse ataque em massa, de certa forma, estaria descartado. E aí, que o ponto vai ser violar as políticas da rede social, que a gente nunca sabe quais são, né? Porque são atualizadas muito, é aquela letra pequena que ninguém lê. E aí eles dizem, ó, como é que vai ser o processo? O conteúdo denunciado passará por uma triagem de avaliação mista entre humanos e inteligência artificial e que haverá uma revisão humana antes das medidas serem tomadas. De qualquer forma, seguem as incertezas e é um período de teste já com essa dificuldade do ano eleitoral. Quer dizer, o Twitter teve 4 anos para fazer esse teste. É um bom momento. Para as eleições, porque, obviamente, quando chegar as eleições, essa ferramenta já deveria ter sido testada e aprimorada, né, para ver quais serão os erros, se vai faltar transparência, se vai faltar critério. Agora eles vão deixar tudo pro olho do furacão. O Vini, tudo isso aí que a gente está discutindo agora que a Paulinha trouxe em relação à postura do Twitter, para mim, pelo menos é firula. O que é firula? Tudo vai cair num mesmo problema. Imagine o seguinte, tá lá o botão de anti-fake news, aí você tem 1 milhão de denúncias, ou 100 mil, enfim. Eles disseram que não vão, enfim, considerar a quantidade de denúncias. Então, esse vai ter alguém lá analisando. Mas que seja uma denúncia. Quem é a pessoa que vai sentar e vai analisar? Vai ser o juiz. Eu acho que esse é o grande ponto na história que a gente está discutindo. Porque pode ter o botão X, o botão Y, o botão, sabe? Você pode inventar qualquer botão, mas quem é que vai pegar o assunto, sentar na mesa e canetar? É ou não é, Zoe Martinez? Paulo, infelizmente o que a gente está vendo aí é o cerceamento da nossa liberdade em um ano de eleição muito importante para o país. Essa campanha vai ser muito desleal, vai ser muito desigual, porque enquanto um lado pode falar
tudo, e se fala alguma fake news, pede perdão e fala, opa, errei, foi sem querer e pronto, não acontece nada. Do outro lado, a gente vê as pessoas, né, da direita, principalmente os conservadores, apoiadores do Bolsonaro, perdendo suas contas, tendo que ficar fora do Twitter, do Instagram, porque violaram alguma diretriz da plataforma, que nunca deixam claro o porquê, né, dessa pessoa ter sido banida das redes sociais. E outra coisa muito complicada é essa questão das fake news, porque muitas vezes colocam como fake news a sua opinião. Como colocar como fake news a minha... Eu tenho uma opinião, o Carlito tem a dele, o Paulo tem a dele. E numa democracia, né, numa democracia saudável, você tem o livre-arbítrio de pensar do jeito que você quiser e colocar isso nas redes sociais. Agora, se você comete algum crime, já tem a lei aí, injúria, calúnia e difamação, que te resguarda, arruma um advogado, vai na frente do juiz e resolve essa situação. Agora, é muito complicado uma pessoa, um ser humano, julgar o que pode ou não ser colocado na internet. E é assim que começa em qualquer ditadura. Pois que todas as ditaduras, a China, Cuba, Venezuela, monitoram todos os veículos de comunicação. Não tem Telegram, o WhatsApp é todo regulado, o YouTube tem links que não abrem. Então, por aí começa o cerceamento da nossa liberdade. É um caminho, infelizmente, sem volta. Ô Carlito, você concorda com a Zoe? Você acha que essa eleição vai ser desigual nesse aspecto? Se o critério for esse, 2018 aí foi absurdo, né? Tanto que os desdobramentos estão acontecendo até agora. Tem empresário aí sendo investigado, tem político sendo investigado por conta de ações tidas como ilegais ali dentro das redes sociais. O que eu volto a dizer, que é o que eu comentei alguns minutos atrás, é que a gente precisa realmente ampliar essa discussão. A intenção do Twitter é boa? É boa. Mas esse imediatismo de tentar mostrar que a solução é simplesmente colocar um botão e apertar denuncia aqui é perigoso. Porque a gente tem um exemplo de 2020 que muita gente não cita. O que aconteceu com o WhatsApp? O WhatsApp fez uma parceria com o TSE, onde você que estava ali num grupo de WhatsApp ou tivesse recebendo mensagens de WhatsApp com informações falsas, podia denunciar essas mensagens, que teria a responsabilização dessas pessoas. Aí eu pergunto a vocês que estão aqui comigo na bancada hoje e a quem está assistindo a gente, vocês conhecem alguém que foi punido porque eu denunciei, você denunciou, outra pessoa denunciou? Não. Isso é algo que precisa ser discutido de forma mais ampla. Eu acho que esse simplismo para tudo é meio complicado. A gente entende o mal que as redes sociais têm causado, em especial em disseminar fake news, só que a gente precisa entender que uma coisa é a pessoa divulgar informação falsa deliberadamente, inclusive é essa a interpretação que algumas regulamentações querem fazer para poder criminalizar quem faz isso, e outras pessoas que possam divulgar uma informação errada e, ao tomar conhecimento que a informação está errada, vem a público e vai e faz a correção. O jornalismo funciona assim, as pessoas que trabalham com notícia têm esse compromisso também, só que aparentemente esse grupo que a Zoe disse que tem sido perseguido aí pela justiça, eles não vêm a público e falam, olha, eu postei aqui que a criança que teve problema cardíaco por causa da vacina. É mentira, não tem relação. O que a gente vê é até deputado estadual, como está acontecendo em São Paulo, dizendo que os pais não precisam vacinar os filhos. É muita coincidência, né? Os mal súbitos, doenças raras surgirem agora, né? Médica, e eu também não sou médico, eu sou cientista político. Pois é, mas eu tenho o direito como cidadã de questionar e não ignorar essas mortes. E aí a Janaína Pascoal... E também defender o direito do pai e da mãe de vacinar se quiser seus filhos, não o Estado. Você vai falar também, calma, tá? Tô calma, querido, pode falar. Pais, mães ou tutores irresponsáveis, a gente tem uma lei que você deve conhecer também, um estatuto, na verdade, que apesar do nome engraçado, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece no artigo 14 que os pais responsáveis ou tutores devam vacinar os filhos com as vacinas que sejam recomendadas pela autoridade sanitária. Quando está no PNI, e essa vacina não foi inserida no PNI, Plano Nacional de Imunização, mas aí não pode ser obrigatória. Não estando no PNI, não se torna obrigatória. Acho que está precisando você também dar uma lida, né? O PNI, tá? O PNI, para quem não sabe, é o Plano Nacional de Imunização. O ECA não fala, tem de estar no PNI, ele fala que deve tomar... Deixa eu colocar aqui um tema em discussão. Eu acho que a divergência de vocês está sobre um aspecto. Imagine uma pessoa que vá lá e fale exatamente que, sei lá, vacina mata. Ele fez uma publicação falando que vacina mata e tal. Isso não é comprovado cientificamente. Você
concorda com essa tese de que esta pessoa merece sofrer algum tipo de punição? Ou seja, a rede ela não pode ser absolutamente livre. Você acha que deve haver uma regulação justamente nesse sentido? Mas a gente incorre... Na verdade, nada é absolutamente livre. Fala. A gente não pode falar tudo o que pensa. Por exemplo, a gente teve recentemente uma discussão interessantíssima com meu querido amigo Dr. Augusto Arruda Não pode falar tudo o que pensa. O Monark. Por exemplo. Ou seja, é a definição de censura. Não falar o que você pensa. Você acabou de dizer que você é a favor da censura. Você acabou de dizer que as pessoas não podem falar tudo o que elas pensam. Ou seja, você é a favor da censura. Você é a favor da censura. É um absurdo isso. É um absurdo você ser a favor da censura, Carlito. Como é que você pode fazer isso? Você acabou de dizer... Vamos sair da rede social e vamos imaginar que não existisse rede social. Tem uma pessoa na rua ou num restaurante conversando com alguém ou falando numa palestra o seguinte. Ele vai lá e fala assim, vamos supor, que seja sobre vacina. Vacina faz mal. É só você não seguir aquela pessoa. O contexto que você está usando, Felipe, o contexto é o mesmo. O contexto é o mesmo. Numa roda de amigos. A comparação do Paulo é na internet. Na internet, numa palestra, onde for. Você não pode censurar a pessoa. Você acabou de dizer... Carlito, você acabou de dizer... Se vocês falarem juntos aí, ninguém vai entender nada. Carlito, você disse com todas as letras, é só o pessoal voltar o vídeo aqui, né, para quem está no YouTube, você disse com todas as letras que as pessoas não podem dizer tudo o que elas pensam. O que quiser, quando quiser e onde quiserem. Só que elas precisam então você é a favor da censura. Que a legislação pode responsabilizá-las. É simples assim. Você injúria, calúnia ou difamação. Cometeu algum desses crimes, você vê com a justiça, é isso. Agora, opinião é opinião. Ô, Carlito, você sabe que existe crime de opinião. Então você está dizendo que tem opinião que é criminosa, é isso? Então você tem que ser punido pela sua opinião. Está previsto no código, gente. Então, mas está previsto no código, mas eles não, ele está falando exatamente isso. Ele está falando que se você diz alguma coisa e se isso está previsto como crime no Código Penal, você vai ser responsabilizado. Ele falou a mesma coisa que você. E você contestar a vacina, está escrito no código ou não está? E aí? Vão criar uma lei para punir essas pessoas? Os próprios fabricantes colocam a vacina como experimental. Se você quiser questionar... O Carlito... A legislação, Victor, muitas coisas, o Marco Civil da Internet de 2014 colocou algumas coisas em regulamentação, porque como o Zoe disse que vivia em Cuba e lá não tem internet, é tudo a manivela, né? Eu fiz até uma live recentemente com um jornalista que estava lá. Eu não sei nem como é que ele conseguiu se Você é tão desinformado que se você acompanhasse o que eu falo, saberia que na época que eu morava lá, era completamente proibido ter acesso à internet, em 2005, em 2012. Agora as pessoas têm sim acesso à internet, só que é super restrito porque é caríssimo. Então, quando você mora numa ditadura onde não tem comida e você tem um pouquinho de dinheiro, você não vai pensar em internet. Você vai querer o quê? Comprar com esse dinheiro que você tem comida. Então, são pouquíssimas as pessoas que têm acesso à internet, Carlito, para sua informação. E se gosta tanto, vá para lá. Não fica zombando da minha história, não, querido. Porque eu aceito aqui o contraponto, aceito você falar sobre o Brasil, sobre a política do Brasil, mas você não venha falar sobre Cuba, tá, meu querido? Porque não foi você que... Meu pai me deixou aos 5 anos e voltou a me ver aos 12. Não vem zombar da minha história, não, querido, porque aí eu viro bicho sim, tá? Eu fui criada assim pelos pais por causa dessa ditadura. Não venha falar abobrinha aqui. Peraí.